História real. Eu estava assistindo uma série chamada The Crown, que quer dizer a coroa, né, o reino, que conta a história do reino lá da Inglaterra, do reino da Inglaterra. A história mais recente, na verdade. E a Rainha Elizabeth, que é a rainha atual da Inglaterra, ela tinha uma irmã que era princesa, chamada Princesa Margaret. E essa Princesa Margaret, ela morreu infeliz, ela morreu triste, ela morreu sem atribuições, ela morreu sem trabalho, ela morreu uma pessoa vazia, morreu uma pessoa assim completamente sem postura na vida, sem ter de fato uma postura, vivido como uma postura de princesa. O que aconteceu? O que aconteceu com a Princesa Margaret, irmã da Rainha Elizabeth? Quando ela era muito jovem, ela tinha aproximadamente 22 anos, aproximadamente, a Rainha Elizabeth, que era um pouquinho mais velha que ela, precisou fazer uma viagem de aproximadamente 6 meses por vários países do reino da Inglaterra. E ela colocou a irmã dela, a irmã mais nova, então, com 22 anos, a Princesa Margaret, para assumir vários compromissos como princesa. E como princesa, ela deveria, nesses compromissos, representar a sua irmã, que era a rainha. Pois muito bem. E a rainha disse para ela o seguinte: olha, quando você estiver me representando nesses compromissos, lembre-se, você é uma princesa, a tua coroa precisa ser honrada, ela precisa caber na tua cabeça. As pessoas precisam te ver, te respeitar, saber que você representa um reino, saber que você representa a sua rainha, saber que você fala pelo teu reino, saber que tudo que você fala é em prol do seu reino, em prol do teu rei, em prol da tua rainha, em prol dos súditos desse reino que esperam de você uma postura, um comportamento, e esperam de você uma coroa sendo representada. Pois muito bem, a Rainha Elizabeth viajou por esses 6 meses e justo nos primeiros compromissos da Princesa Margaret, lá na Inglaterra, nos seus primeiros compromissos, o que ela faz? Ela, na verdade, envergonha o reino. Ela começa a fazer várias ações nos compromissos que ela tinha, em que ela envergonha o reino, em que ela humilha pessoas, em que ela envergonha pessoas também, e acaba que, antes dela dar continuidade aos compromissos que ela herdou da irmã, imediatamente o primeiro-ministro a interrompe todos os compromissos dela, não a deixa mais representar o reino e coloca a mãe dela no lugar dela, que era a antiga Rainha Elizabeth, a Elizabeth I. E a partir de então, essa moça tinha apenas 22 anos. Gente, 22 anos. A partir de então, praticamente nunca mais essa moça representou o seu reino como princesa. Ela apenas manteve o seu título, mas jamais a rainha confiou nela nenhuma atividade mais para representar o reino, para representar a rainha, para atender a demanda daquele reino e para atender vários compromissos que ela deveria se apresentar como princesa naquele momento. Enfim, ela passou toda uma vida apenas como um título de princesa, porém, sem ser de fato reconhecida como uma princesa, sem de fato exercer as funções de uma princesa. Então, gente, por quê? Porque ela entendeu que ela não precisava de mudar o seu comportamento para ser uma princesa, para ser reconhecida como princesa, para que a coroa coubesse na sua cabeça. A coroa caber na cabeça é uma alegoria, né? Uma forma alegórica de dizer que ela poderia representar de fato o reino como uma princesa.
e ela passou uma vida frustrada. Ela morreu de forma frustrada, porque nunca mais, com algumas exceções, mas nunca mais ela pôde representar o seu reino de forma assim consistente, de forma respeitosa, de forma que ela iria de verdade levar a cargo da sua responsabilidade o reino da Inglaterra. E ela morreu de forma assim, sem honras, entende? Então, gente, se você pretende, como Jacó, ser reconhecido como um príncipe, você precisa entender que o seu comportamento, ele tem que se adequar ao reino do qual você representa. Porque eu e você, nós não representamos um reino da cidade onde nós vivemos. Qual é a cidade que você vive? Coloca aí para mim que eu quero saber, tá? Qual é a cidade que você vive? Quero ver qual é a cidade que você vive. Nós não representamos a nossa cidade. Nós não representamos o nosso estado. E nem representamos o nosso país. Eu e você representamos o reino de Deus. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Todo-Poderoso. E nós somos príncipes desse reino. Então a coroa desse reino precisa caber em mim e precisa caber em você. Nós precisamos mudar o nosso comportamento para que o nosso comportamento venha de fato a representar o reino ao qual nós somos príncipes e princesas. Que você venha entender que o teu comportamento vai fazer com que você seja ou não reconhecido como um príncipe ou uma princesa. O teu comportamento vai fazer com que a coroa de príncipe ou princesa caiba na sua cabeça